Bom, a partir de agora, né, vai ter spoiler sobre o livro 100 gramas de centeio, né? A gente vai rasgar o verbo. Que aqui nessa... Bom, a partir de agora, né, vai ter spoiler sobre o livro 100 gramas de centeio, né? A gente vai rasgar o verbo. Que aqui nessa parte a gente vai citar os pontos fortes e fracos do livro, né? A gente pode também citar partes que não gostou, ou que mudaria, né? Citar talvez uma teoria nova, ou se estava perfeito do jeito que estava. Como que foi as investigações, ou se vocês leram Despretensiosos, e se foram enganados ou não. Quem quer começar a falar mal do livro? A Jéssica levantou a mão. Pode ir, Jéssica. Pode ser eu. Bom, vocês falaram que não tem o costume de anotar, que não tem o costume de tentar adivinhar. Eu, muito pelo contrário, né? Desde quando eu comecei a ler, meu pai, ele sempre me... Como é que é a palavra? Ele me desafia, né? A descobrir como, quando, por quê ou quem, né? Então, alguma coisa eu me desafio a tentar descobrir. E dessa vez eu não descobri absolutamente nada. Eu fiquei chocada. Porque assim, a Agatha, ela vai dando indícios de que todo mundo pode ter cometido. Aí você tem certeza, você cria uma teoria, você fala, não, é essa a minha teoria. Mas aí quando você vê, ela faz uma coisa mirabolante. Na minha cabeça, a minha teoria era que o Percival era o culpado por conta da empresa, né? Ele queria salvar a empresa. Então, na minha cabeça, assim, ele matou o pai, só que ele tinha conhecimento do testamento do pai. Ele sabia que se a mulher do pai ficasse viva por mais de um mês, ela ia herdar o dinheiro. Então ele tinha que matar ela também para poder salvar a empresa. Uhum. Na minha cabeça era isso. Eu falei, não, gente, eu sou a inteligentíssima, eu acertei, coitada. E com relação à mina dos Melros, eu tinha certeza que ou o filho ou a filha, um dos dois, estava envolvido com o nome trocado. E eu achava que era a mulher do Lance. Qual que é o nome dela? Pat. Por quê? Ele não queria que ela fosse até a casa. Então, assim, ou alguém poderia descobrir de alguma forma que era ela. Eu jamais ia imaginar que ele não queria que ela fosse lá, porque, na verdade, ele era o assassino. Ó como a Agatha era inteligente. Então, tipo assim, além dela construir uma trama que, tipo, faz muito sentido, ela consegue fazer com que a gente pense em várias outras coisas que poderiam ter acontecido. Então, assim, eu achei muito legal essa história. A trama é muito bem amarradinha, mas eu não descobri foi nada. E eu tinha um pé atrás com a Miss Dove também. Sempre tive um pé atrás com ela. Sempre achei ela muito certinha demais. Eu falei, Com aí quem? tem alguma coisa. A Miss Dove, Ah, a, sim, Miss Dove. que é governanta, né? É, É o termo. Tinha o pé atrás. Não imaginava que ela era uma ladra, mas eu tinha o pé atrás com ela também. Acho que é isso. Thalita. Ah, sim, eu também não suspeitei dele de forma alguma, né? É que eu fiz as anotações, fiz a minha lição de casa, mas não rolou. Não rolou. Aí, assim, eu suspeitava do Percival, né, da mulher dele, e da Dove também, da Miss Dove, né, Mary Dove. E, assim, achei a trama muito bem amarradinha, como eu falei no começo. Gostei muito da leitura. Eu já tinha lido um livro da Miss Marple, né, também lá no começo, que foi aquela lá que a gente leu no mês passado, né? O Corpo na Biblioteca. Isso, E foi aí eu eu não também. achei legal. Eu não gostei muito do livro, né? Mas esse aqui eu gostei. Eu senti falta também dela aparecer desde o começo, mas depois que ela apareceu para mim foi assim, né, genial. A entrada dela na casa, eu adorei, né? Até falei para as meninas, ai gente, que trecho legal. Ela, como é a senhorinha fofinha, inocente, que tá entrando na casa, assim, que não é suspeita de nada, enfim, que né, não tem como a gente suspeitar dela. E foi isso, assim, para mim a leitura foi muito boa, eu não suspeitei, né? Fui feita de trouxa de novo. É isso, a vida é dura. Gélisto. Eu eu também me surpreendi um pouco. Achei um pouco desnecessária aquela introdução lá no escritório, tudo, igual acho que foi a Thalita que começou a escrever, né? Os nomes de todos do escritório, Secretárias. as secretárias. Eu também achei um pouco, sei lá, extenso, desnecessário. Falei, não, mas tá chato. Mas cheguei a desconfiar da Glebs, deixa eu ver se é isso mesmo. Gladys, Gladys, Gleides. Gladys. Cheguei a desconfiar dela com aquele namorado dela lá,
que ninguém nunca sabia quem que era. Fiquei surpreso de saber que, na verdade, era o Lance, que era a paixão dela. E era o namorado dela, né? Só que É a gente não verdade, sabia. Realmente foi ela e o namorado, mas esse namorado, o grande isso. plot twist O é o grande plot twist Lance. acabou sendo esse. Deixa eu ver o que mais que eu achei estranho. A Miss Maple, como é que a gente pronuncia, Marple. gente? Marple. Marple. Participou bem pouquinho do livro, mas achei ela bem inteligente nesse livro, ao contrário do que eu achei em outros dela. Parecia que eu estava lendo um livro do Poirot, ao invés da Miss Maple. Essas são minhas impressões. Minhas impressões não, minhas Já pós e juntou aí, contras. né? As duas Pós partes e já. contras. Isabela? Eu não fui com a cara do Lance, né? Logo no início já as características dele, né, eram terríveis, então, tipo assim, eu já fiquei ele meio com o pé atrás, tipo, eu não gosto desse cara. Quando ele aparecia lá, eu não ia com a cara dele. E já da Gladys é a minha personagem, assim, favorita. Eu gostei do detetive também, né? Mas eu gostei muito dela. E eu não, assim, não acertei em si, né? Mas não fui bem com a cara do Lance lá, então eu já conto como uma vitória de ter, tipo, pelo menos eu, tipo, antipatizei com a pessoa que era culpada, né? Mas eu achei a história muito bem amarradinha mesmo, muito linear, né? Tudo acontece assim bonitinho, tudo se encaixa direitinho. A questão lá da musiquinha foi legal e ao mesmo tempo você vê que o assassino, né, foi muito inteligente para poder usar todas essas questões, encaixar tudo certinho. E mais uma vez, né, outra pessoa, tipo, inocente, né, que a Gladys foi ali enganada para poder fazer coisas, igual a Agatha já colocou em outras histórias também. Mas, no mais, eu gostei, sim. Eu gosto desses dramas, assim, familiares, que a Agatha é mestre, né? A maioria deles são por aí. Gostei muito do livro. Vou até só aproveitar o que a Isabela falou. Tem uma parte aqui que é no capítulo 6, né? Que é no finalzinho, que foi assim, quando foi a cereja do bolo, assim, pra eu falar, nossa, esse cara não é coisa boa, né? Que a Paty fala, né? Parece que você jamais gostou de alguém. E aí ele pega a mão dela, né? Todo aquele drama de você eu gosto. Pronto, a gente falou isso, né? A gente realmente já desconfia, assim. E aí foi só ranço atrás de ranço, né? No restante das páginas. Celiane agora, né? Bom, eu construí a teoria igual a da Jéssica, para mim era o Percival e a esposa dele, porque eles queriam ficar com o dinheiro da empresa. O Lance, eu não gostei muito dele, mas o que acontecia? Como ele chegou depois na casa, e eu não imaginava que ele tinha um par romântico dentro da casa, né? Eu não imaginava isso. Então, como ele chegou depois, eu descartei ele. Mesmo ele sendo uma personagem que eu não gostei, eu descartei. Eu fui nesse E caminho. é, aí depois, quando entrou aquela história, que o pai tinha enganado uma família e que a mãe que estava no hospital tinha uma filha, aí eu comecei a desconfiar que essa filha fosse a governanta. E aí comecei a desconfiar da governanta, porque ela é muito certinha, muito organizada, e achei que isso é um traço de psicopatia, as minhas ideias. Aí eu falei assim, "Ih", eu comecei a virar um Mas pouco a faz muito história. sentido. Aí eu comecei a virar um pouco a história, né? E eu sou daquelas que, assim, o que eu mais gosto da Agatha é que ela me bate pra caramba, mas eu gosto de tentar achar quem é o assassino. Eu sou daquelas que eu quero tentar achar, quero tentar adivinhar. Mas o bacana é que ela sempre me bate, e eu acho que é isso que me faz ler a Agatha. E ela coloca um ditado aqui na página
134, para quem tem essa edição, que ela já usou antes. Ela usou em outro livro, só que eu não me lembro que outro livro foi. Os moinhos de Deus moem lentamente, mas moem bem fino. Vocês lembram desse outro livro que ela também usa esse ditado popular? A gente Qual? leu. Qual? Os moinhos de Deus moem lentamente, mas eu não lembro qual é o É. livro que ela usa. No Natal de final do Poirot. capítulo 16? Natal? Isso! Natal de Poirot. É verdade. Ah, nossa, É verdade. O olha aí, Natal de gente. Poirot. É verdade. É o final do capítulo 16 mesmo, Jéssica. Tô vendo aqui. Tô vendo. Interessante, Então, né? A minha eu, edição, se eu eu não me engano, não tem falando assim. Vou ver se tem. Então, eu achei bem interessante ela colocar isso, né? Colocando. E aí eu falei assim: puxa, esse ditado vai fazer uma reviravolta. Mas, enfim, e deixei lá, né? Não fiquei. Deixei lá no jogadinho, marquei, deixei lá. E foi isso. O que falta prever esses par romântico que a gente não prevê, eu, pelo menos, não imagino que tenha e que tem. Mas eu gostei de ver outra surra dela. Até assim, isso é assim vai. Gente, é porque assim, realmente não dá. Não tem como você imaginar que a Agatha vai fazer um personagem que nem mora no mesmo lugar e que ele vai fingir ser outra pessoa e que vai namorar uma das empregadas da casa do pai dele. E, tipo assim, é muita coisa. Não tem. É de uma genialidade, de uma engenhosidade que não dá. Você pode até na verdade, na maioria dos livros, a gente desconfia daquela pessoa ruim, né? Só que a gente acaba desistindo no meio porque a gente pensa, não, mas não tem como. Mas sempre tem como, né? A gente descobre no final que ela dá um jeito. Então, e fora quando ela faz a gente achar que é uma pessoa e acaba não sendo. É, enfim, só elogios, né? Como sempre. Laiane? Então, eu também, como eu falei, né, eu gosto de ler sem pretensão, porque eu sei que eu vou ser enganada. Mas essa aí do Lance me pegou completamente, porque eu fiquei, não tem como o cara estar lá na Baixa da Égua, vir aqui só plantar a semente, né? Porque foi muito engenhoso. Gente, colocar veneno na geleia do cara, porque só ele come, foi muito engenhoso. Nossa, foi, foi Isso foi assim, tudo, isso foi tudo. ele sabia, o assassino sabia exatamente que aquilo ia ser eficaz. Tinha que E ser não vindo ia de chegar, dentro mesmo, né? e não ia chegar em outras pessoas. E quando eu me toquei, né? Quando eu me toquei, não, né? Quando foi anunciado, quando a Miss Marple disse foi a Gladys, aí eu fiquei calculando que nem a Nazaré Tedesco na minha cabeça, na hora que o Lance entrou. Porque quando ele entrou, né, na casa, teve essa coisa dele olhar para a Gladys, não foi? Ele achou ela Foi, teve interessante. um olhar ali. Nossa, e depois eu fiquei calculando, peraí, em que momento foi esse que ele foi matar ela? Porque depois que eu prestei atenção, eu fiz o caminho completo, eu entendi, né, o que foi. Na hora que ele chegou, ela pensou que ele estava indo se encontrar com ela, e aí, puf, né, morreu. Mas foi tão interessante a forma que se foi feita, para que na hora que ele chegasse, não tivesse tempo de ele ter matado a ele ter matado o pai, ele não tinha como ter matado o pai, que ele estava em outro canto, e ele fez o maior pantinho para a mulher dele não ir. Não, se tem Exatamente. Eu um fiquei muito assassino incomodada Perigoso. com isso. muito perigoso, você não É, vai, né? é. Porque se tem um assassino naquela casa, e eu achei muito interessante, porque eu também pensei que ia ficar em torno da firma, e aí depois foi só para o chalé do Teixo, e eu fiquei muito pensando que ia ter mais algum envolvimento em relação a esse nome, né? Chalé do Teixo, e falar do Teixo, que são frutas venenosas. Enfim, eu achei que ia ter mais exploração nesse tema. Mas a leitura foi ótima, né? Me surpreendeu em relação ao autor do crime. Eu não achei que fosse o Percival, porque
ele tinha muitos motivos, né? E do jeito que a gente viu que ele era muquirana e amante de dinheiro e estava doido que o pai morresse Ia para ser, afirmar, ia ser era ele, muito assim, fácil. ele não podia, mesmo que ele quisesse, né? Era muito fácil, né? E a Agatha já mostrou para a gente que não é. Em relação à leitura, eu me lembrei, né, um pouco de Punição para a Inocência e o Natal de Poirot. Eu, assim, alguma coisa nessa É os leitura de personagens ruins, Ah, odiáveis, insuportáveis. sim. E É essa coisa isso. do motivo, né, de matar o pai. E assim, eu acho interessante porque coloca o assassinado numa condição de que a gente não sente pena, porque a gente entende que ele realmente não era uma boa pessoa. Eu, no começo, desconfiei que era o amante, né? E aí depois eu fiquei pensando que podia ser o marido, o noivo da filha, porque como ele era, né, de outro movimento, aí podia ter essa questão de vingança, que ela estava muito querendo casar com ele, o pai não queria, e ele disse que ia casar, e ele não estava nem aí para ela, que a gente estava vendo que ele não estava interessado nela. Uhum. Então, assim, no momento eu fiquei mais intrigada com esses dois personagens, mas é aquela coisa, né? Cair como um patinho. E o Lance realmente era uma figura detestável. Desde o começo a gente viu aí, a Fanny até compartilhou umas citações que eu fico só olhando. E uma delas era simplesmente dizendo que a secretária era uma deusa, e aí tirou a maravilhosa para botar uma bruxa, se referindo como se ela. É, Ah, não, ela é feia, ela é uma bruxa. Nossa, esse é muito sem noção, mas foi isso. inclusive, vou até aproveitar o que a Laine falou, é, Francine, isso até é um tema recorrente aqui, né, em todos os debates, sobre como a Agatha, como ela coloca os personagens, o tratamento dos personagens com outros, né? E a gente fica muito nessa questão de tipo, caramba, tem essa coisa de, de falar assim diretamente, né? Que a pessoa ou é gorda, ou é isso, ou aquilo é bruxa, tipo, sempre esses termos. E aí a gente sempre debate que é o seguinte, ela coloca isso. Porque é a realidade, era a realidade da época. E ainda é hoje, né? A gente sabe como é essa galera na parte da Europa, né? Mas assim, antigamente isso era o normal, era super normalizado, marginalizado até, eu diria. Então assim, teve até essa treta, né, gente, recente sobre editar os livros da Agatha. É, vou até aproveitar assim, né, antes das meninas falarem, que eu não concordo, assim, de maneira alguma em editar, também não. né, porque, tipo, acho que assim, depende, por exemplo, o caso dos 10 negrinhos. Trocaram pra ir, não sobrou nenhum. Beleza, sabe? Que a gente já tá falando assim de uma coisa mais racista mesmo, assim, diretamente. Agora, se é uma coisa de tirar, não, vai tirar o. Pronto, essa parte aí do bruxo, eu acho que eles já iriam editar isso. Ou então outros livros que a gente já leu, que falam que a pessoa é gorda e tal. Se você tira isso, você tira a essência dessas pessoas, desses personagens que a Agatha criou, que são pessoas de nariz em pé, que são pessoas egocêntricas e narcisistas, né, donas de si, e que se acham donas de si, né? Então, acho que essa edição iria tirar essa essência, né, que a Agatha quer mostrar nos personagens. É, E o que eu acho também, Fanny, que vale a pena a gente ter sempre uma leitura calcada na época, no contexto da época. Eu acho que quando a gente faz mergulhar, né, na um- época. uma essa varredura que eles estão querendo fazer né, nas obras dela, quando a gente faz essa varredura, a gente está fazendo sobre a nossa ótica, que é dessa nossa época. Ela não tá mais E eu aqui. não. Exatamente, ela não está mais aqui. E a obra é dela. Então, assim, a gente tem que ter uma noção de que isso faz parte de um contexto. E naquele contexto era daquele jeito. E que bom que era, olha, era O daquele mundo jeito, evoluiu, não é verdade? bom que a gente sabe? E não apagar isso. Eu acho que não pode ser apagado. Eu acho que Vocês são tem que. professoras, falam bem melhor do que eu. Então, faz parte da história. Então, faz Sim, o mundo parte da evoluiu, é a história. evolução da escrita também. Exatamente.
a evolução da Eu me escrita, faz recuso a parte da comprar essas novas história. coleções, eu me recuso. Gente, Realmente é bom. Pode falar, Drica. só cortando rapidinho, né? Eu queria só fazer um parêntese, que é até importante que não seja revisitado, né? Não seja reeditado, porque a gente pode gerar uma crítica em cima do texto, Sim, né? A gente pode Comparar puxar, antigamente com hoje. puxar que naquele momento aquilo cabia, mas na sociedade atual tem certas coisas que não são mais permitidas e toleradas. Mas é importante que a gente tenha esse contexto até para a gente poder gerar o debate, né? E assim, eu também não concordo que seja editado, para a gente poder, de fato, trazer esse tema e botar todas as questões, porque mesmo sendo com alguns conteúdos que não são mais cabíveis, no geral, todo o texto dela traz sempre muitas reflexões importantes e que são atuais, né? Então, toda essa questão de família, essas picuinhas, enfim, tudo isso é muito atual, né? É verdade. Drica queria contextualizar. Tá no mudo. Eu vou falar disso e depois eu falo do livro. Em relação a isso, eu acredito assim. Eu tive uma época que a gente precisava ser expert em datilografia, né? Hoje você tem que saber digitação. São tempos diferentes. E quem disse que a geração posterior sabe mais do que a geração anterior, ou vice-versa? O que sim. eu acho é que, assim, uma geração não anula a outra, uma aprende com a outra, tanto as partes boas quanto as partes ruins. Eu acho que as pessoas precisam analisar quem era a pessoa que escreveu. Por exemplo, vou fazer uma comparação. Monteiro Lobato e Agatha Christie. Se você for ver a história pessoal de Monteiro Lobato, faz sentido ter alguma revisitação. Perfeito? Quem não tiver oportunidade, vai dar uma lida em Monteiro Lobato para vocês perceberem. Sim. A Agatha Christie muda um pouco, gente. É uma mulher no século passado escrevendo. Por aí, já demonstra que ela está contra aquilo que a sociedade pregava. Já começa por aí, né? Eu acredito, assim, na minha humilde opinião, que ela coloca as coisas no sentido de fazer com que as pessoas repensem aquele comportamento que é da sociedade. Ela não consegue escrever de maneira aberta, porque senão ela não conseguiria vender os livros, né? Então ela usa do que hoje a gente chama de mensagens subliminares. Você coloca no texto e faz alguém pensar, porque acredito que poucas pessoas pensaram, mas alguém dos 1.000, 2.000 que leram refletiram sobre aquilo. Vou dar um exemplo. Até anotei. Eu gosto sempre de colocar esse tipo de questão. Tem uma parte que, inclusive, até suspeitei que fosse ela, a primeira que eu suspeitei, que poderia ser a assassina, que é a irmã da primeira mulher A Miss Hansbottom. aquela tia que ficava no sótão. Ela Sim. fala assim, que, olha, veio até um pastor aqui dos confins da África. Na semana passada, veio aqui um rapaz que era pastor, preto como chapéu, mas era um verdadeiro cristão. Se você ler essa frase no contexto de hoje, é uma frase racista. Sim. Sim. Frase racista. O que eu acho que a Agatha quer? A Agatha é racista? Acredito que não. Acredito que a Agatha, o que ela quer dizer aqui? Que a sociedade está errada, que via a África como uma colônia, né? Você vê, apesar dele ser preto, ele era um religioso. Então, mesmo perdoava-se a cor porque ele era religioso, entendeu? Então, se a gente for pegar o pé da letra, nos nossos olhos de hoje, a gente vai ver esse viés racista, mas eu acredito que ela coloca. Por que ela fala assim? Não, que ela não vai casar. Ela sempre coloca isso. Vocês já perceberam que o pobre nunca vai casar? Que é o pobre que é feio. Não sei se vocês já repararam isso. Que o pobre que é feio, que o pobre que é mal vestido. Tá bom? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Parasita, é um filme sul-coreano. Sim. Esse filme ele demonstra essa diferença de classe, que a pessoa fala, nossa, que cheiro tá meu carro.
A Agatha, ela usa isso há dos 100 anos atrás. Ela vai colocando isso para mostrar que a Ela era sociedade muito à frente do tempo é dela. muito à frente. Ela quer mostrar que a sociedade está errada, que ela deve repensar como E uma chamar a prova pessoa disso, disso ou daquilo. Todo livro dela tem essa parte. Ah, coitada, não ia casar mesmo, porque era pobre. Pode reparar que a rica, ela sempre casa. Às vezes ela fala assim, cara de cavalo. Às vezes ela coloca a moça com cara de cavalo, mas ela sempre casa. E é sempre o outro cara é bonito, é sempre um E é cara sempre um legal, branco, é sempre um brancos sempre um os branco, que porque casam. mas ela queria vender livro, né, Fanny? E ela Ela queria coloca. mostrar a realidade, não é só porque ela queria vender, e é uma porque prova, essa era a realidade. Não, mas ela também acha que queria vender, porque se não vende, ela o que ela precisava, escreve né? não chega, né? É É, tudo muito lindo dentro da gaveta, mas tem que sair da gaveta, né? E uma prova do que Infelizmente, você está falando, Drica, é o fato de os ingleses eles serem muito preconceituosos com os estrangeiros. até os vocês dias têm de No que hoje. ver. Poirot, o maior e o mais famoso personagem dela é o quê? É belga, né? Por que ela faz isso? Belga. Porque existe Exatamente. Para essa diferença. provocar isso, Para né? Para provocar, provocar essa mudança. exatamente. Por que ela não pôs um francês falando francês? Sendo que É, a França e a Inglaterra eram mais próximas, né? Em sim, termos de expansão, porque nós estamos falando de exatamente. duas potências Sim. imperialistas, né? Porque Uhum, no caso dos 10 negrinhos, por que ela pôs 10 indianozinhos? Que ela fala sobre os uhum. indianos. Sim, Por quê? Porque a Índia foi colônia da Inglaterra. O sim, que eu acho que ela está fazendo? Eu acho que ela está colocando em pauta essa exploração. Enfim, né? sim. Eu imagino que seja Mas isso. é uma conversa que hoje a gente consegue ter porque a gente tem acesso às obras originais dela. Se isso for Eu editado, acredito, daqui a uns anos, ninguém mais vai ter esse tipo de Essa debate. parte vai ser editada, gente, com eu certeza. acho assim, eu acredito que se tiver uma Agatha Christie que vai escrever novamente, aí sim. Se ela for escrever em 2023, algumas coisas ela não pode usar, porque o escritor ele tem que acompanhar a época em que ele escreve. Eu Sim, acredito nisso, tá? Ele tem que acompanhar aquela época, né? Você tem que acompanhar as leis, você tem que acompanhar os direitos e deveres que foram surgindo naquela época. Acredito nisso. Vamos deixar as meninas falar, gente. O papo tá bom. Aí eu vou falar só do livro. Peraí, Relação deixa a Aldi e a Isabela falar que ela já tava com a mão levantada. Aí eu Tá, passo pra você. tá. Pode falar, Aldi. Desculpa, gente. Então, eu não desconfiei do Percival, achei que não fosse ele. Eu estava desconfiando da Mary Dove e da filha e do namorado, que como Uhum. ela queria casar, aquela coisa toda. No começo eu não tive, assim, não ach, não, eu não eu gostei do Lance no primeiro momento. Eu só achei ele muito estranho naquela hora que ele pede para ficar com aquelas ações, né? Aquelas que não valiam nada. Eu falei, mas pra quê, né? Todo mundo nessa vida quer dinheiro. Aí ele quer ficar com o que não vale nada só para evitar briga com o irmão que nem gostava dele, que supostamente aprontou com ele, né? Eu fiquei decepcionada de ter sido Lance, mas assim, não por ele, pela Paty, porque ela sofreu muito. Você vê que ela perdeu 2 maridos, era uma pessoa que já tinha sofrido antes. Então, assim, eu me coloquei no lugar dela. Ele pegou uma pessoa frágil, né? Pegou uma pessoa frágil. Aí eu falei, caramba, mais outra porrada a menina levou, né? Então, assim, eu é fiquei o dedo decepcionada só podre, né? nesse. Aí, então, assim, eu fiquei decepcionada só nesse ponto, mas achei o livro maravilhoso. Achei que a Miss Marple também participou pouco, mas assim, o que ela participou, ela só dava as dicas, deixava o detetive louco, né, o inspetor louco, e eu doida, porque eu também não sabia, não adivinhei. E foi isso. Isabela? Eu ia falar uma coisa que a Laiane tinha falado, mas agora que a Udi falou, eu desconfiei do Lance justamente por causa disso, porque ele ficava insistindo que queria. Ah, não, você fica com tudo, eu fico só com esse negócio aqui. Aí eu achei aquilo muito suspeito. Foi aí que eu comecei a desconfiar dele, porque ele se repetiu nisso. E o que a Laiane tinha falado é a questão lá, né, de ter sido muito inteligente, ter colocado o veneno na geleia, porque era só ele que comia a geleia. Aí eu lembrei do caso atual da Isso me Shakira. lembrou a Shakira. Isso me lembrou a Shakira. Eu falei, Só gente, ela comia a geleia. olha ela Tava comia a comida. geleia. Tá vendo? Gente, a geleia, ó, há 100 Ó, tá anos, há vendo? mais de 100 anos, né, A fazendo geleia já está causando intriga nas famílias. Eu falei, gente, há a geleia. séculos.
É da É, Shakira. não Só é de lembrei agora. desse rolê. A Muito Agatha, como foi atual, tá vendo? visionária. Que loucura. Muito. Não, muito, gente. A mulher, ela é atemporal, ela é visionária. Ela é tudo. Ela previu que a geleia ia destruir família, gente. Só isso. Apenas isso. É, pode falar, André. Ó, a Laiane falou que tá por fora do papo da Shakira. Isso, pesquisa. Amiga, depois, Coloca depois a gente Shakira, chama no privado que a gente te atualiza da fofoca. é Gente, isso. é mesmo, vai lá. Você tem que saber dessa. Essa foi. Ela foi perspicaz. Eu também quero saber, tá? No privado. Tá Tá bom. bom. Pode falar, Drica, sobre o livro. Eu achei o livro bom, né? Achei que, como eu tinha falado no começo, a Miss Marple demorou muito a entrar. Parece que ela foi jogada no final do livro, né? Achei, assim, que a escritora podia ter trabalhado um pouquinho melhor a Miss Marple, ter colocado ela em alguma cena anterior. Sabe quando o cara vai fazer um show e jogam ele, empurram ele, agora é sua vez? Achei que foi assim. Achei que deviam ter preparado um pouquinho melhor, ter colocado ela uns 2, 3 capítulos antes. Eu não gostei muito dessa entrada abrupta dela, né? Achei que saiu um pouco fora do que ela costuma escrever. Gostei da parte que os personagens de classe menos abastada foram descritos, né? Então, por exemplo, até achei uma parte legal aqui, que eu até anotei, né? Que eu achei interessante, porque eles colocavam assim, né? Uma mulher de vastas proporções, com a cara vermelha e armada com rolo de massa, que era a cozinheira. Porque a Agatha, ela sempre fica mais nos personagens de maior poder aquisitivo, né? E ela acabou, nesse livro, falando sobre dando uma Interessante. importância para a vida dos personagens que trabalham na casa. A gente não vê muito isso nos livros da Agatha, né? Verdade. O que eles fazem, como eles trabalham, como eles servem o chá, achei bem bacana da parte dela. Em relação a... Eu suspeitei que fosse a irmã da primeira mulher que morava no quarto, né? Porque era mais improvável. Só que eu estranhei que tinha muita gente nova na casa. Então, eu imaginei que alguma daquelas pessoas que entraram há pouco tempo na casa teria um envolvimento com o assassinato. Já comecei a suspeitar de alguém. Quando eu comecei a suspeitar do Lance, eu acabei acertando. Eu acho que é um dos poucos que eu acertei, pouquíssimos. Por quê? Porque ele me lembrou um outro livro que eu li da Agatha, que a pessoa se fingia ser uma outra pessoa. Porque o namorado dessa Gladys não aparecia. Mas o que eu achei estranho foi o seguinte: eu leio muito romance histórico, né? Muito. Já li, sei lá, deve ter lido mais de 2.000. E sempre quando um pai brigava com o filho, ele dificilmente reatava. Dificilmente ele reatava nessa época. E eu achei muito estranho. A primeira coisa que eu desconfiei do Lance foi a carta. O pai, do nada, que era uma pessoa que a gente via que tinha raiva das pessoas e não escondia, quando ele não gostava, ele não gostava. Do nada, ele manda uma carta dizendo que ele podia voltar. Aí eu comecei a desconfiar dele. Eu achei que essa carta podia ser forjada. Então, ali ficou a dica. Mas uma das dicas que eu achei legal da Agatha Christie foi da Pet. A Pet, ela gostava de cavalos e cachorros. E ela teve uma frase do livro que ela fala assim, ela diz assim: nossa, a gente tem que ter que tomar cuidado com o mundo animal e também com o mundo financeiro, que ela fala no livro, né? A gente nunca sabe quem são as pessoas. Mas por que ela tinha essa impressão? Porque o inimigo estava do lado dela. Por ela gostar muito de animais, instintivamente, ela já percebeu que tinha alguma coisa errada. Então, achei bem bacana que a Agatha Christie ela começa a dar dicas para a Muito gente interessante, gente. lá no começo, quando ela fala, nossa, eu tenho que ficar atenta às finanças, ela fala para o Lacey, né? Mas o que ela está sentindo, na verdade? Que tem alguma coisa errada perto dela. Como ela mexe com animais, ela já se ligou, mas ela não conectou, né? Muito Eu achei interessante isso mesmo, gente. a Pet ter ficado sozinha, né? Porque no final a gente sabe que ela vai ficar sozinha de novo, né? Que é mais aquele amor não correspondido. Achei triste. Gente, olha, se tem um personagem que eu achei triste, foi ter matado a Gladys. Era uma menina que sonhava, né? Achei que, né? E ela já vem de outros A Agatha, livros, interessante dizer. eu acho que a Agatha ela deu uma outra dica. O inspetor, ele começa no quarto da Gladys, ele começa a falar que ela colecionava muitas revistas de moda. E depois ela começa a colecionar coisas científicas.
O que provavelmente deve ter acontecido? O tal do Lacey, que era o namorado dela, foi colocando na cabeça dela o soro da verdade. Ele foi preparando o terreno, ele foi, né, para ela poder dar para o pai o veneno, né? Então ele vai preparando. Acredito que é ele que dá para ela essas notícias que vai passando e vai fazendo a cabeça dela. O que isso quer dizer? Que a Agatha aí ela vai pecando, falando um pouco do fanatismo, né? Por coisas novas e as fake news, né? Você vê, tem um pouco de fake news no livro dela, né? Então, achei bem legal que ela vai abordando assuntos que surgem agora na modernidade, né? Achei bem legal, eu acho que achei interessante a junção, E né? esse livro é de 1953, não é nenhum dos Achei mais atuais, né? Ele é bem antigo. muito atual, né? Das fake news, soro da verdade, não sei o quê. Achei muito atual. E gostei do Lacey ser, eu achei que era o mais provável mesmo, né? De ser, achei interessante ser ele no final. Acho que ela foi dando dicas que a gente não pega, lógico, né? Porque é o trabalho dela, né? Mas eu gostei muito, só não gostei da Miss Marple ter entrado no final. Achei que, assim, a personagem poderia ter entrado um pouco antes, dado uma dica, e a Gladys ter morrido, né? Porque dá a impressão, tipo assim, coitado, o pobre não pode sonhar nunca, né? Quando conhece alguém, a casa, morre no final. Ficou uma coisa meio depressiva, né? A menininha poderia ter dado certo, não precisava ter morrido, né? Mas, enfim, se ela não morre também, não tem o resto.